Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. O assunto da palavra de hoje é a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der fruto, depois a mandarás cortar. Então o Senhor fez uma comparação nesta palavra, a parábola da figueira estéril. Pode ser qualquer fruta, uma laranjeira, um pessegueiro. O que importa é que o Senhor procura o fruto. Mas o Senhor aqui não está falando da figueira. O Senhor está falando de nós. O Senhor procura fruto em nós. Frutos que edifiquem, frutos que saltem para a vida eterna, os frutos espirituais, as boas obras, a obediência à palavra de Deus. Então o Senhor falava com comparações, comparando uma coisa, comparando outra, ilustrando a mensagem dele para que as pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. Então, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua terra, na sua lavoura, no seu pomar, e foi procurar nela fruto e não havia, não encontrou nada. E disse à pessoa que cuidava do seu pomar: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela está utilizando o espaço inutilmente, não está produzindo. E o vinhateiro, o cuidador do seu pomar, disse: Senhor, vamos aguardar mais 1 ano. Eu vou estercar ela, vou colocar água, vou cuidar, adubar bem dessa planta. E se depois não produzir, depois a gente corta. Então o Senhor está ilustrando aqui que ele dá uma oportunidade. O Senhor vem procurar fruto e não encontra, o Senhor vai nos adubando, nos estercando espiritualmente pela tua palavra, para que nós possamos produzir diante dele. Então prestemos muita atenção nesta palavra, que tem um significado muito importante. O Senhor nos chama, o Senhor te chama para a sua graça, para o caminho do Senhor. Venha para o Senhor, para a palavra de Deus, passe a produzir frutos, frutos de louvor, frutos para a honra e glória de Deus. É esse fruto que o Senhor quer encontrar em nós, um coração puro, sincero, um coração temente a Deus. É o fruto dos nossos lábios para cantar hinos a Deus, cantar aquelas coisas e não só ficar cantando essas músicas mundanas, essas letras que não deveria estar cantando, estar falando dentro da sua casa. Você tem um casamento abençoado por Deus, você vive bem com a tua esposa, a sua esposa vive bem, a esposa vive bem com o marido. Não fique colocando essas letras que não convêm. Analise a letra de uma canção para cantá-la, para pôr nos seus lábios. Preste atenção, não deixe o inimigo colocar histórias de fracasso, de destruição dentro da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Procure aprender a cantar os hinos que louvam e glorificam o nosso Deus, que glorifica o Senhor Jesus Cristo, que nos traz ânimo, nos traz vigor, que conta a história do Evangelho, porque os hinos são a palavra de Deus,
é a Bíblia cantada. E nós devemos nos esforçar, porque nem todos têm o dom de cantar. Mas vamos cantar da nossa maneira mesmo sozinho, se não temos aquela afinação perfeita, vamos cantar do nosso jeito. Se nós cantarmos com um coração sincero, meditando na palavra de Deus, ele chega aos ouvidos de Deus muito afinado. Glória a Deus, aleluia! Porque o mundo abraça aqueles que têm muitas condições, que são super afinados, que têm uma voz esplêndida, uma harmonia maravilhosa. Essa a tendência a ser atraído para o sucesso do mundo, para a vaidade da vida, e esquece de dar glória, de agradecer a Deus que deu esse dom maravilhoso para eles. Mas nós, eu me incluo, não temos o dom de cantar. Vamos meditar nas palavras e cantar para Deus. Se nós não agradamos o ouvido daqueles que nos ouvem, mas com certeza Deus se agrada do teu louvor, do meu louvor, desde que cantemos de coração e de alma, meditando na história do Evangelho, na glória de Deus, nas obras maravilhosas que o Senhor tem feito, na enaltação de Deus, exaltação de Deus, na exaltação do Senhor Jesus. Glória a Deus, o Espírito Santo nos ajuda e nos guia. Então aqui a parábola da árvore da figueira estéril que não dava fruto. O Senhor nos ensina, nos exorta hoje a apresentar bons frutos. Glória a Deus, aleluia! Então a semente está sendo lançada, os conselhos da palavra, glória a Deus, passemos a ser uma planta do Senhor, aleluia, e dar frutos. O Senhor requer os frutos dos seus lábios, do seu coração, da sua meditação, glória a Deus, do seu louvor, aleluia, da oração, da adoração. Esse é o fruto que o Senhor quer, das boas conversações, que tire toda a malícia do seu coração, que creia em Deus, creia no enviado de Deus, Jesus Cristo, na sua palavra, porque o Senhor Jesus diz: eu não vim para julgar, mas as minhas palavras que eu tenho pregado, que eu tenho anunciado, essa vos julgará no último dia. Então seremos julgados pela palavra. E se seremos julgados pela palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus, temos que nos aplicar a palavra aos conselhos, aos mandamentos, aos preceitos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o Senhor vai te estercar novamente, vai começar a te adubar. Se você está fraquinho, está faltando água nas suas raízes, o Senhor vai colocar uma irrigação em você, vai te hidratar, vai colocar adubo, as proteínas, calorias espirituais de que você precisa e de que eu também preciso. E vamos servir a Deus com alegria. O Senhor vai nos dar força para lutar contra os ataques astutos do maligno. Glória a Deus! Contra a concupiscência da nossa carne. Nós temos que lutar e refrear ela. Glória a Deus, vamos nos esforçar, fazer um propósito com Deus e buscar forças de Deus. Forças, glória a Deus, pela oração, pela petição a Deus. O Senhor nos revestirá do seu Espírito Santo, nos revestirá da armadura celestial, da armadura da palavra de Deus. Ficamos com esses conselhos aqui, que um certo vinhateiro cuidava do pomar de Deus, e Deus, procurando fruto naquela árvore, não encontrou e mandou cortar. Mas o vinhateiro, o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós, o que cuida das lavouras de Deus, disse: Pai, deixa eu estercar ela por mais um ano, vamos hidratar as suas raízes, vamos colocar esterco, adubo,
E se ela não produzir dessa forma, vamos dar mais esta oportunidade. Daí sim, daí nós cortamos ela. Então o Senhor dá mais esta oportunidade para todos nós. Vamos nos esforçar e produzir frutos, frutos para a glória de Deus, frutos da palavra de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Procure entender e compreender a palavra de Deus para você não ser enganado, porque muitos estão presos no engano, sendo conduzido por homens que querem outras coisas, que querem tirar proveito daquilo que é de Deus, daquilo que não é deles. Não fique cativo, compreenda a palavra de Deus para você servir a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Busque a guia de Deus para não continuar confundido. Então leia novamente esta parábola que aqui está escrito no Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. Foi até o 9, 4 versículos apenas. Glória a Deus, uma palavra profunda, uma palavra curtinha, mas de uma grande profundidade. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Fique com Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.